Olá, está no ar mais um Aliança da Soja, um programa que conecta o produtor rural com todos os elos da cadeia produtiva da soja, com muita informação e análise sobre os desafios e conquistas do setor. E no programa de hoje vamos falar sobre a comercialização da soja. Será que o grão continua sendo a principal commodity agrícola brasileira? Vamos entender qual o melhor cenário para antecipar as vendas e como os investidores estão se comportando no mercado financeiro. A produção de soja está entre as atividades econômicas que mais cresceram nas últimas décadas. O desenvolvimento e estruturação do mercado internacional de grãos, o comércio dos produtos do complexo agroindustrial da soja e a consolidação da oleaginosa como importante fonte de proteína vegetal fizeram da soja um dos principais ativos agrícolas no boom das commodities na Bolsa de Valores nos últimos anos. A soja é um dos principais ativos agrícolas do Brasil. A comercialização é uma etapa muito importante no negócio. Muitos produtores combinam a venda antes mesmo do plantio, para cobrir o custo de produção e aproveitar os preços praticados no mercado. O indicado é fazer a fixação aos poucos e nunca comprometer o total do volume a ser colhido. As negociações podem acontecer em vários tipos de mercados. No mercado físico, chamado também de spot ou soja disponível, a compra e venda são feitas à vista. Tanto a entrega quanto o pagamento ocorrem na hora. Já no mercado a termo, chamado de soja de balcão, a empresa compradora assume a responsabilidade de classificar, limpar e secar o grão. A data de entrega e o local do recebimento são previamente estipulados em contrato. As negociações de mercado futuro têm como função proteger os preços. A operação utilizada nesse caso é o hedge. Os contratos são negociados na Bolsa de Valores brasileira, a B3. A soja é cotada em dólares por saca de 60 quilos. Um lote mínimo equivalente a 450 sacas totaliza 27 toneladas do grão. O mercado de opções de venda é o pagamento de um seguro para garantir a venda pelo preço fixado na Bolsa de Mercadorias. Se a cotação subir, perde somente o valor do seguro e garante-se a elevação do mercado disponível. A opção de compra também funciona como um seguro, porém, feito depois da venda no mercado disponível. Nesse formato, a vantagem é a garantia de compensação se o preço subir. No caso de queda, perde-se somente o valor pago pelo seguro. E para saber como garantir uma boa negociação na venda da soja futura, eu converso agora com Márcio Bonesi, que é presidente da ProSoja no Paraná. Bonesi, para saber quanto ele pode comprometer da produção, é preciso antes saber quanto custa para produzir, certo? O produtor precisa fazer conta para poder, inclusive, honrar com os contratos, não é isso? Seja bem-vindo. Exatamente, Flávia. É muito bom estar aqui com vocês hoje falando desse assunto. E você falou o segredo do sucesso, é você fazer a conta e ter o seu custo. Porque é difícil você falar o quanto comprometer da sua produção em contrato se o produtor não buscar o custo, né? Dependendo da época que ele faz esse travamento da soja futura, é a época que ele tem o custo dele na ponta do lápis. Esse é o segredo de você fazer, um dos primeiros segredos a fazer um bom negócio em contrato futuro de soja. Tem que garantir aí a rentabilidade. Agora, uma das práticas comuns em todo o país é a negociação com barter, né, que consiste na troca da soja futura por insumos. E muitas vezes as cooperativas fazem essa ponte nesse tipo de formato para negociação. E o Paraná é uma referência nesse sentido. Eu queria entender se essa é uma prática vantajosa para todo tipo de lavoura, como que funciona? Exatamente, Flávia. Aqui no Paraná, o sistema cooperativo é bastante forte, muito forte, por sinal. E os produtores costumam realizar essa troca, né, de produto, de soja pelos insumos. O produtor tem um número, né, X, que ele, por exemplo, é o fertilizante, e ele faz essa troca com a cooperativa. É claro, a cooperativa exige as garantias, mas é uma forma menos burocrática. De repente, o produtor não quer buscar o financiamento ao banco, mas ele pode também estar buscando esse financiamento, ele faz essas trocas direto com as cooperativas ou com as revendas. Então, eu queria entender, nesse cenário, como é que o produtor pode ficar atento, ele precisa diversificar os tipos de vendas para poder ter um pouco mais de segurança? Exatamente, Flávio. Esse ano, por todo o país, né, e aqui no Paraná não foi diferente,
teve algumas, principalmente fertilizante, né? Teve um déficit aí, andou tendo algumas faltas. Como o produtor lá atrás, ele tinha feito essa troca já por fertilizante, até um ano antecipado, então aqui no Paraná nós não tivemos tantos problemas com a falta de fertilizante nesse sistema de troca. Então ele fez a troca com a cooperativa ela se abasteceu, né? Ela estocou esse produto e fez a entrega para o produtor. Mas é muito importante o produtor também escalonar essa venda, né? Essa troca ou essa venda futura. Não fazer isso de uma forma, num período só. E você tendo o custo, você vai conseguir, é importante você ter um número, não fechar toda a soja, né? Fechar uma parte dessa produção, um percentual. E aqui no Paraná é o terceiro ano consecutivo que a gente vem com o período de estiagem, ele avança o mês de setembro, né? E agora está chovendo e muito aqui no Paraná, por sinal, nesse dia. Mas o plantio está atrasado em torno de 30 dias já, né? Então o produtor paranaense já era para ter realizado esse plantio a partir do dia 10 de setembro. Só para você ter uma noção, Flávio, hoje nós estamos aqui no estado do Paraná, 28% da soja plantada, né? Então tem um atraso bastante significativo. Isso vai impactar principalmente no milho safrinha lá na frente, atrasando soja, atrasa-se a colheita, a implantação do milho segunda safra, e o produtor aqui do Paraná fica exposto aí, principalmente às geadas, que do milho safrinha, do milho segunda safra, é um dos fatores climáticos que afeta bastante a produção do milho segunda safra aqui no estado do Paraná. Obrigada pelas suas informações. Eu conversei com Márcio Bonesi, que é presidente da ProSoja no Paraná, trazendo o cenário e também dicas para o produtor para tentar garantir o máximo de rentabilidade, não é isso? Obrigada, Bonesi. Um abraço, Flávio. Até mais. E de acordo com a Conab, a produção estimada de soja para a safra 21-22 é de 140,75 milhões de toneladas. Até o momento, cerca de 30% já foi comercializado, o que representa aproximadamente 42,22 milhões de toneladas. E o Aliança da Soja vai para um rápido intervalo e, na volta, vamos entender como está o mercado das commodities agrícolas e os benefícios para quem pretende investir. E confira ainda como ficam os preços do grão no mercado futuro. A gente volta daqui a pouquinho. O Aliança da Soja está de volta e a gente continua no tema sobre a comercialização da soja. No bloco anterior, falamos sobre os cuidados na hora de antecipar a venda do grão. Agora, vamos entender o porquê a soja se tornou um atrativo para os investidores. O contrato futuro da soja é uma ferramenta utilizada para cobrir custos de produção e diminuir os riscos de oscilação de preço do produto. Esse especialista em commodities ressalta que o hedge, como é chamada essa operação, traz mais segurança para o produtor rural. O principal motivo da existência dos contratos é esse. Não é especulação, não é investimento, não é nada. É proteger tanto o produtor da baixa quanto a indústria da alta. Então é uma operação em conjunto com o físico, né, uma operação mista, onde o produtor ele vende na B3 a soja dele num preço futuro, chega lá na frente, a soja ter disparado de preço, eu vou ter fixado uma parte num preço mais baixo, mas a grande maioria eu vou vender no preço mais alto. Enquanto se cair, eu vou vender a minha soja no físico num preço um pouco mais baixo, mas pelo menos eu vou ter garantido uma parte da minha produção. Atualmente, os preços praticados no Brasil são um espelho da Bolsa de Valores de Chicago. A partir de 29 de novembro, a B3 vai alterar o contrato futuro de soja, que passa a operar com o FOB Santos. O contrato nosso aqui, ele só vai diferir na forma como é cotado. Então, lá em Chicago ele é cotado em centavos de dólar por bushel e aqui ele é cotado em dólares por tonelada. Ele vai refletir o valor da soja brasileira e não mais da soja em Chicago.
Desde 2020, o grão vem registrando recorde nos preços, puxados pela demanda chinesa e a crise de saúde mundial causada pela Covid-19. No primeiro dia útil de 2021, o indicador de preço da soja no Porto de Paranaguá, por exemplo, registrou contratos no mercado físico a $29,40. No primeiro dia do mês de outubro, o valor subiu para $31,88. Na Bolsa de Valores brasileira, a B3, a soja futura tem ganhado destaque nos índices. A valorização do grão e a alta demanda mundial têm atraído os chamados especuladores, que estão migrando os investimentos para ativos agrícolas. O especulador, na realidade, ele é a pessoa que opera de tudo, porque o que interessa não é só a alta, é a volatilidade, né? É a alta e a baixa, aquele gráfico cardíaco, né? E isso vai acontecer cada vez mais, porque as commodities, elas são voláteis, elas são muito voláteis. E devem ser cada vez mais. No contexto mundial, o Brasil se consolidou na produção de soja nos últimos anos. O país se tornou a vitrine do mercado, sendo o maior produtor e exportador mundial. E para entender se esse cenário se mantém nos próximos anos, eu converso agora com Luiz Fernando Gutierrez Roque, que é consultor de mercado de soja da Safras e Mercado. Luiz, vamos começar então entendendo um cenário atípico que se desenhou no ano passado, com comercialização e também preço que ficaram acima da média. Tivemos o início da pandemia, também muita mudança no câmbio, e eu queria entender se esses acontecimentos ainda estão refletindo agora em 2021. Seja bem-vindo. Olá, Flávia, olá a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Não, de fato, a gente trabalha hoje com um panorama diferente para a soja, né? A gente realmente, como tu colocou, a questão cambial principalmente, né, que catapultou os preços da soja em 2020, continua, né? Continua como um fator de suporte hoje para os preços. A gente tem preços muito remuneradores para a soja no Brasil. Isso é um dos fatores, inclusive, que faz com que o produtor aumente sua área, né? Mais uma temporada a gente vai ter aumento de área no Brasil de soja. O Brasil aí se consolidando como o maior produtor mundial da oleaginosa, e realmente a questão de preço realmente está muito favorável para ele. Então o produtor aí realmente consegue encontrar aí boas margens frente a esses preços muito elevados que a gente está percebendo desde 2020 aí, no auge da pandemia. Essa previsão, né, de preço para a safra que vem, eu queria entender como é que fica o cenário para as próximas safras, né? É a pergunta que todos estão aguardando. Como que fica o mercado da soja? Esses preços devem se manter? Está valendo a pena esperar mais para as próximas safras? A soja é um produto muito volátil, né, Flávia? A gente tem que olhar realmente para Chicago, para câmbio. É muito difícil de se prever preço para o ano que vem, mas a gente está falando de preços ainda sustentados, eu acho que dá para falar isso. Até porque a gente entende que o câmbio deve continuar em níveis elevados para o ano que vem. Mas, claro, a gente daqui a pouco tendo um Chicago um pouquinho mais fraco, como a gente está vendo agora, né? Em comparação com alguns meses atrás. E um câmbio, talvez, em alguns momentos um pouco mais fraco, pode ser que o preço, principalmente na entrada da safra, né? Que a gente está falando de uma safra recorde no Brasil, provavelmente a gente vai colher, pode ser que o preço dê uma recuada. Mas isso não quer dizer que a gente vai voltar a níveis de antes da pandemia. Eu acho que a gente vai continuar com um preço bastante elevado no Brasil, mas como eu comentei, é importante ressaltar, é importante o produtor ficar de olho, porque os momentos, as oportunidades, né, que os momentos oferecem, têm que ser aproveitadas, porque realmente a gente tem uma questão cambial bastante importante e é importante o produtor ficar de olho. Luiz Fernando trazendo para a gente aí a análise, a previsão do mercado futuro de soja. Obrigada pela sua participação, volte mais vezes. Gostei do violão aí atrás, viu? Obrigado, Flávio. Um abraço, até a próxima. Até. E você pode rever essas e outras entrevistas no site e nas redes sociais do Canal Rural. Lá você encontra também conteúdo exclusivo da cadeia produtiva da soja, informações de mercado e muito mais. E o Aliança da Soja de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. A gente tem um encontro marcado na próxima segunda-feira, às 1h35 da tarde, aqui na telinha do Canal Rural. Eu vou esperar você, hein? Até lá. Tchau, tchau.